Olá, eu sou a professora Dani Lima e dentre os textos jornalísticos orais nós vamos falar um pouco sobre podcast. O que é podcast? Podcast é um formato digital de transmissão de conteúdo via áudio. É como se fosse um programa de rádio personalizado com conteúdo sob demanda. Aquelas pessoas que produzem o podcast, elas são chamadas de podcasters. O podcast tem a grande vantagem da comodidade. Você pode ouvir em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer circunstância que você desejar. E sobre o que você quiser, porque há uma variedade de temas nos podcasts. E é de fácil acesso à informação. Há muitas possibilidades gratuitas. Além disso, ele pode estar disponível para você ouvir tanto online quanto offline. Porque você pode ouvir quando você estiver com acesso à internet ou pode guardar, salvar, para quando você estiver sem internet, estar lá disponível para você conseguir ouvir. O podcast tem alta potência de comunicação. Pode levar informação, entretenimento, educação. Pode ser uma ferramenta muito preciosa de aprendizado. Por quê? Ele pode ser usado para estudar, porque há vários canais com matérias escolares que você pode acessar e aprender sobre um conteúdo que você estiver necessitando aprender. Além disso, você pode economizar seu tempo ouvindo podcast. Por quê? Você não precisa parar suas atividades do dia a dia para poder ouvir. Você pode ouvir enquanto você está, por exemplo, lavando a louça. Você vai para a academia, está lá ouvindo sobre aquele conteúdo de matemática que você ficou com dúvida. Então, há uma economia de tempo. E é prático, porque os aplicativos eles possuem botões bem didáticos e informativos que você pode navegar pelos aplicativos com facilidade. Nós vamos agora ouvir um exemplo de um podcast, que é o podcast Coisa de Criança. O episódio é De Onde Vêm as Ondas. Vamos lá? Coisa de Criança! Você já se perguntou de onde vêm as ondas? Como é que elas surgem no mar? Como será que elas aparecem? Será que tem alguém lá do outro lado da praia empurrando as ondas pra gente? Nós vamos descobrir isso juntos hoje, só que de uma forma científica e divertida. Esse é o Coisa de Criança. Olá, eu sou o Thiago. E eu sou a Anne. E esse é o Coisa de Criança, um podcast feito para crianças curiosas. E também para adultos curiosos, né? Afinal de contas, todo mundo gosta de aprender coisas novas. Sabe quando uma criança pergunta algo para um adulto que ele não sabe ou que ele não está com muita paciência para responder? Normalmente, os adultos falam, isso é coisa de adulto. Pois é, mas aqui é tudo coisa de criança. Para todas aquelas perguntas que parecem impossíveis de responder, nós vamos sempre descobrir juntos essas respostas aqui no podcast. Eu queria saber de onde vêm as ondas. Então, vamos lá. Vamos para a nossa pergunta de hoje. Ela tem a ver com aqueles dias que você vai para a praia e fica lá brincando com as ondas. Mas você já parou para se perguntar de onde é que elas vêm? A maioria das ondas se formam a partir do sopro do vento na superfície do mar. O vento bate na água e causa ondulações bem pequenas, ondas entre 1 e 2 centímetros, que são chamadas de ondas capilares. Quanto mais forte e por mais tempo o vento soprar, maior será a altura da onda. Se a ondulação formada ainda for pequena e o vento parar de soprar, as ondas somem com ele. Eita! Mas olha, agora, se a gente parar para pensar, se o vento continuar, essa ondulação vai ficando cada vez mais alta, mais comprida e mais rápida, até formar as ondas que conhecemos e que conseguimos ver lá na praia. E, mesmo que o vento pare, ela continua se propagando até chegar na areia. Mas para isso acontecer, o vento precisa soprar por um tempo e percorrer uma longa distância na superfície da água, que é chamado de pista, como se fosse uma pista de avião, sabe? Por esse motivo, numa lagoa não existem ondas grandes como no mar, por exemplo, porque não existe uma pista longa o suficiente para que elas aumentem e fiquem grandonas, sabe? Algumas ondas surgem de tremores ocorridos nas profundezas do oceano, ou até mesmo de eventos externos, vindos da natureza.
como algo pesado que caia sobre as águas do mar. A maneira de propagação continua a mesma. O que muda nesse caso é apenas a sua origem. Gente, eu tô aprendendo muito sobre ondas hoje. Olha só, tem uma coisa muito bacana que você consegue fazer aí na sua casa, tá legal? Você pode primeiro pegar uma bacia dessas que, sabe, os adultos usam para lavar roupa. Pega isso, enche de água. Agora, assopre bem devagar, pertinho da superfície da água, e depois você vai soprando cada vez mais forte. Viu? Formou umas ondas, né? É assim que funciona no oceano também. Esperamos ter conseguido explicar de onde vêm as ondas. Ah, e aproveita para contar para os seus amigos essa sua nova descoberta. Agora eu entendi de onde vem as ondas. Esse podcast foi produzido por muitas mãos amorosas, você sabia? A Melissa Mendonça, Ana Clara, Luísa Primo, Samuel Gambini, Rodrigo Vieira, Léo Sequeira, Raquel Petersen, eu e a Anne. Trabalhamos muito para fazer esse podcast para você. Se você gostou desse programa, não esquece de divulgar para os seus amigos e de avaliar nosso podcast no iTunes. Se você é uma criança e não sabe como fazer isso, peça para o seu pai e para sua mãe. Ah, e também mande suas perguntas curiosas para nós. Queremos responder todas elas. Você pode escrever um e-mail ou mandar uma pergunta em áudio para o nosso e-mail, que é o coisadecriançapodcast@gmail.com. Até o próximo Coisa de Criança! Tchau! Vamos fazer uma análise desse podcast Coisa de Criança, desse episódio De Onde Vêm as Ondas? Vamos lá. O assunto desse episódio é qual? Como as ondas são formadas. E a gente pode perceber que o podcast ele é especialmente para criança. Quais são essas características que deixam claro isso? A linguagem dos apresentadores é uma linguagem mais simples, mais leve, mais divertida. E eles dirigem-se às crianças o tempo todo. Eles falam assim, sabe quando uma criança pergunta algo para um adulto? Tem hora que o Thiago responde, isso é coisa de adulto, tentando imitar igual o adulto fala. Eles falam, pois é, mas aqui é tudo coisa de criança. Também tem aquela orientação, peça para sua mãe. Então, eles estão conversando o tempo todo com a criança que está lá ouvindo o podcast. E também tem a presença de vozes infantis no meio do programa. No início tem lá, esse é o Coisa de Criança. No meio tem lá, eu queria saber de onde vêm as ondas. E o final fala, agora eu sei de onde vêm as ondas. Então, eles colocam vozes infantis no meio do podcast para poder caracterizar esse podcast voltado para a criança. Apesar de ser um podcast voltado para o público infantil, é um podcast científico. Aborda temas de divulgação científica, ou seja, temas que estão relacionados à ciência, que são divulgados de uma forma mais simples. Nesse episódio, por exemplo, ele vai explicar um fenômeno da natureza, de uma forma bem didática, que é a formação das ondas. Então, o objetivo desse episódio é que os ouvintes aprendam de onde vêm as ondas. O que você achou desse podcast aí, de Coisas de Criança, de onde vêm as ondas? Ficou interessado em saber mais? Vai lá, procura lá o canal. E você, ficou interessado também em produzir o seu próprio podcast? Nós vamos saber mais nas próximas aulas. Ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula e até mais!